E agora nós temos o Michel Cunha para falar sobre os projetos que ele tem nas escolas que ele leciona em Goiânia, onde ele aplica os fanzines com os alunos também. Dentro da homenagem do Dia Nacional do Fanzine, 12 de outubro de 2024, nessa esteira que já tivemos o Henrique Magalhães, o Daniel Figueiredo e o Beralto. E agora temos o Michel Cunha na sequência aqui para vocês assistirem. O Michel, que vai falar agora, ele é formado em licenciatura plena em História e Educação Artística, né, em Artes Visuais, e Pedagogia também, em Goiás, né, Goiânia. E aí tem especialização em Poéticas Contemporâneas e Práticas na Mediação da Educação Básica na UFG. E ele já me adiantou que ele dá, não sei se ainda está dando aula, quer dizer, está dando aula, mas em 3 instituições diferentes. Aí vou deixar o Michel, então, falar agora do projeto dele também, como ele aplica fanzines e projeto que ele tem para as fanzinotecas. Boa noite a todos, agradeço ao professor Gazi pelo convite. Eu sou bastante novo aqui no fanzine, eu conheci os fanzines no ano passado, então tem muito pouco tempo, mas esse breve tempo já revolucionou aqui a minha prática docente, tanto é que eu estava cursando a especialização na Universidade Federal, e nesse pouco tempo eu já usei o tema a potência criativa do fanzine como ferramenta pedagógica. E a partir do ano passado eu comecei a aplicar os fanzines para os alunos, mesmo tendo pouco conhecimento e pouca prática, e os alunos ficaram assim, fascinados com a metodologia, com a potência do fanzine. E como professor de artes, eu percebi que o fanzine é bastante democrático e acessível. E eu vi que em uma sala de aula com 40 alunos, por exemplo, você trabalhar arte com eles não é fácil. Você tem que disponibilizar material e é complicado você trabalhar em uma aula de arte com 40 alunos, uma prática artística. E o fanzine foi uma possibilidade que eu encontrei e com uma folha de papel A4, com cola, tesoura e recortes, você faz um trabalho muito interessante. Como vou dar um exemplo de alguns que eu fiz aqui com os alunos, como esse aqui que eu promovi um fanzine que o tema estava no livro didático, que era os elementos que compõem a obra visual. Aí dentro do fanzine eu deixei um tema livre, a aluna fez sobre petzine, e que ela foi colocando ali os elementos formal da arte, o ponto, a linha, a textura, a cor, colocou a parte teórica do assunto, colocou que parte de sentir a textura do, do material, obras como do Van Gogh, Noite Estrelada, então, usando o fanzine como uma metodologia de didática mesmo, e o aluno aprende bastante, você sente na prova que ele absorveu aquele conteúdo com muito mais riqueza. Como eu dou aula de artes e de história também, a gente trabalha na China, eles fazem um fanzine voltado para o conteúdo da aula. E depois que termina, eu coloco aqui até o carimbo do projeto, depois que eles fazem a confecção em sala, 100% em sala, eu não deixo levar para casa, eles fazem cada aula uma etapa de desenho, uma etapa de letras desenhadas, colagem, é bem interessante porque depois que termina o fanzine todo, a gente vai para um espaço da escola e eles podem acessar o fanzine dos outros colegas numa exposição, deixando até comentários ali elogiosos e alguma crítica construtiva também para os alunos desses fanzines. Então, eu vejo que é uma ferramenta muito importante, apesar do pouco tempo que eu estou nessa prática, eu pude levar um pouco dos fanzines na exposição internacional lá do professor Edgar, alguns foram expostos lá na mesa, e contei para eles que o trabalho deles estão chegando longe, e eu aproveitei esse breve conhecimento para falar um pouco mais na minha monografia da pós-graduação na Universidade Federal. E foi possível através também desse contato com o professor Gás, que me mandou muito material, leu meu trabalho, me ajudou bastante, referenciando as bibliografias, que eu não conhecia muito. Então, assim, eu tenho ficado, assim, apaixonado pelo fanzine, e os alunos têm participado bastante, feito trabalhos, assim, que têm me encantado bastante, e a escola tem gostado,
e eu já até conversei com que é a Escola Particulares, que eu trabalho em Goiânia, eu trabalho do 6º ao 9º ano em escolas particulares, 3 instituições particulares, e eu estou já abrindo caminho para um projeto de fazer uma fanzinoteca nessas escolas. Eu estou com um acervo até bom aqui de fanzines, aqui eu até guardei na sacolinha aqui, e eu pretendo organizar, porque de um ano para outro você pode trabalhar os conteúdos do projeto dos alunos do ano anterior. Então, se eu estiver trabalhando lá, por exemplo, a Semana de Arte Moderna, tem 90 fanzines da Semana de Arte Moderna para os alunos do próximo ano acessarem esse conteúdo dos alunos do ano passado. E assim eu quero, aos poucos, ir trabalhando o fanzine. É um pouco difícil, porque eles querem o fanzine para eles querem levar para casa, e eu estou pedindo doações, e às vezes eu demoro até um pouco a entregar, porque eu quero realmente ter um acervo para ser usado na escola, do material deles mesmos. E tenho feito formatos diferentes, fanzines, minizines, né? Teve até um conteúdo que era sobre museus, e a gente fez aí os museus do mundo. Eu dei esse aqui que tem 8 páginas, eu falei para eles fazerem 7 museus do mundo inteiro, né? A capa, e depois mais 7 museus, inclusive museus nacionais, locais e internacionais. E eu expus esse fanzine aqui dos museus na escola, no pátio, e os alunos folheavam, acessavam, todos os alunos do 9º ano, como de toda a escola. Então, eu acredito que a potência criativa do fanzine, como eu coloquei na minha monografia, ele realmente é verdade, porque é uma metodologia muito rica, e eu tenho mostrado para outros professores também, da escola, de outras matérias, porque ele pode ser trabalhado de forma interdisciplinar. E então, assim, eu estou estudando, tive a ajuda de muita gente. Um dos convidados que vai mostrar um vídeo aí, o Roger Bitts, Jesus, eu tive contato com ele também. Eu comprei alguns fanzines dele, como vocês devem conhecer, ele é de São Paulo, ele trabalha em várias regiões de São Paulo. Eu comprei para colocar na exposição, com os alunos, os fanzines dele, mandou em PDF, vários fanzines dele, do professor Gazes também. Então, quando eu vou fazer a exposição do trabalho dos alunos, também eu apresento alguns fanzineiros do Brasil. Então, acabei aprendendo muito agora nessa live também com esses extraordinários professores, que eu quero também levar o material deles e divulgar os trabalhos deles nas escolas que eu trabalho. Então, assim, minha contribuição aqui na live é breve, porque realmente eu estou estudando, estou conhecendo, mas estou apaixonado por essa arte fenomenal que é o fanzine, e acredito que foi um marco divisor de água na minha prática docente em sala de aula. Os alunos têm gostado muito, e tenho ficado assim entusiasmado com trabalhos que eles têm feito, né? Que tem realmente encantado toda a escola, até os diretores, as coordenadoras, e por onde eu passo têm elogiado bastante esse trabalho. E eu só quero aprender mais e mais, e levar esse projeto da Fanzinoteca para 2025, e tentar, pelo menos em uma das escolas, implantar, e eu acredito que vai ser muito interessante. Então, eu vou deixar essa breve mensagem sobre a minha experiência, mas eu pretendo estudar mais sobre essa metodologia e cada vez ampliar mais meu conhecimento para poder levar um conteúdo mais rico para os alunos através do fanzine. Michel, tem um que está assistindo a gente aqui, que é o Renato Donizete. Ele aplica como apostilas INES as aulas de educação física, ele aplica em escolas, né? E ele tem até um livro lançado que está no site Marca de Fantasia. Eu esqueci o nome do livro agora, mas ele pode depois colocar nos comentários, que é o Renato Donizete, né? E é interessante, cada um vai por um caminho, né? E aí faz a gente repensar, assim, mas o fanzine não tem que ser totalmente livre? E se a gente coloca a questão dos temas na escola com fanzine e tal, porque já teve pergunta disso para mim. Não, mas continua livre, porque você está fazendo um trabalho de criatividade com ele, eles vão criando o formato que eles querem, a maneira, o recorte, colagem, e é um laboratório e tanto. Depois, quem quiser fazer o seu zine autoral com tema totalmente autoral, independente da escola, mais para frente ele faz, né? Então é bem interessante a possibilidade aberta e criativa que o fanzine dá em todos os níveis, em todas as áreas, né?
Pode Eu até falar. prometi para os alunos que se no final do ano, em novembro, como a gente tem um tempo maior, ali depois do dia 20 de novembro, fazer um livro, né, para eles falarem do que eles gostam, porque acaba que na correria da sala de aula a gente tem que cumprir um conteúdo e eu tento contextualizar com o conteúdo que estamos trabalhando para poder também não ter reclamação, né? Que escola particular é mais complicado, você tem que seguir o conteúdo, mas eu prometi para eles, nas escolas, para eles fazerem tema livre no final do ano, e assim, eles estão assim, ansiosos por poder fazer aquilo que eles gostam, personagens, né? E é bem interessante. Michel, só para finalizar, o projeto seu tem. Você está em 3 escolas, mas a questão da fanzinoteca é só numa delas, ou como é que você quer colocar Assim, nas 3? Ou só eu para quero conversar arrematar a questão da eu quero conversar com as minhas coordenadoras das 3 escolas, mas eu estou falando, no mínimo, no mínimo uma eu acho que eu consigo, né? Que tem uma biblioteca mais ampla. Eu andei dando uma olhada lá no espaço vago que estava lá, já visualizei ali na escola um espaço que poderia ser a fanzinoteca, e eu acredito que eu tenho uma boa abertura, já tem 10 anos nessa escola, acredito que vai ser aceito. As outras duas, eu vou ter uma dificuldade maior, mas eu acredito que também eu posso conseguir. Conseguir também fazer nessas 2 outras escolas, mas uma é praticamente certeza, já dei uma verificada no espaço, já conversei com uma das coordenadoras, só falta conversar com o proprietário, mas acho que em 2025 eu consigo pelo menos em uma das 3. E além dos fanzines tradicionais, principalmente os fanzines feitos pelos alunos, né? Como Exato. parte integrante do acervo. Muito bom. Fanzine na educação, Renato Donizete colocou aqui o comentário, o livro dele que está no site Marca de Fantasia, não é, Henrique? Está no site, não está? Está disponível lá. Sim, está disponível em versão digital. É a experiência que o Renato Donizete teve e tem dando aula e usando o fanzine como apostila. Ele mesmo cria os seus fanzines, apostilazines, como fanzines e aplica em aula, né? É uma outra maneira de se trabalhar também. Bom, aqui nós 4, o Zillerman também deixou um recado aqui. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.